Tá bom, podemos começar então. Dá para me ouvir bem e para me ver bem, é isso? Tá bom. Aí você vai tirar o som, todo mundo? Tá bom. Ok. Boa noite a todos. Nós vamos dar a sequência da nossa aula da semana passada, que foi sobre o mês de Elul. Nós estamos numa época muito especial para o despertar espiritual de todos nós. Deus, o Todo-Poderoso, é infinitamente piedoso. Ele nos reserva momentos especiais para podermos dar um salto. Uma coisa é andar, outra coisa é saltar. O povo de Israel, por exemplo, no Egito, não foi suficiente só ele andar para sair de suas limitações. Foi necessário um salto. Salto significa vencer grandes distâncias em um intervalo curto de tempo, que normalmente andando levaria seria um intervalo maior, levaria mais tempo. Então, de vez em quando, nós temos que dar um salto em nossas vidas. Não é o suficiente somente andarmos. Não quer dizer que nós vamos queimar etapas. Quer dizer simplesmente que um esforçozinho um pouco maior, podemos então nos elevar muito mais. O mês de Elul, como dissemos na semana passada, é um mês especial, porque ele coincide com o primeiro Elul do calendário judaico, quando o povo de Israel saiu do Egito, que foi aquele período na terceira vez que Moshe subiu ao Monte Sinai para pedir o perdão a Deus pela pisada na bola, pelo tropeço, que foi o bezerro de ouro. E eu ainda não tinha falado a semana passada, Moshe Rabbeinu, além de trazer o perdão para o povo de Israel, ele também trouxe as segundas tábuas da lei. Moshe subiu no Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês Elul, e ele desceu 40 dias depois, que coincide com o Yom Kippur, o dia do perdão. Depois, posteriormente, Deus entregou a mitzvah do Yom Kippur, que o povo de Israel precisa jejuar nesse dia e que ele precisa se elevar mais. O jejum do Yom Kippur, como comentamos, ele não é igual aos outros jejuns durante o ano, que são penitências, luto. Yom Kippur não tem nada a ver com luto. Rosh Hashanah também não. Eu comentei que os outros círculos ortodoxos, e aqui eu vou abrir um parênteses, os Bnei Noach, em geral, eles são interessadíssimos por conhecer um pouco melhor a tradição judaica. E hoje em dia, a internet é um verdadeiro mercado das pulgas. Compra-se, vende-se, troca-se em termos de ideologia. E mesmo dentro do judaísmo, e mesmo dentro do judaísmo ortodoxo, nós temos uma série de vertentes. Por exemplo, existem círculos que querem pegar o pessoal pelo medo. Mas isso aqui o pessoal já está acostumado a ver entre os evangélicos, entre os católicos, nas igrejas, nos templos evangélicos, pegar o pessoal pelo medo. Mas isso aqui é um pouquinho artificial. A verdade é que tem uma mitzvah natural de temermos a Deus, mas tem vários níveis. Tem uma coisa chamada medo, outra coisa chamada temor. O verdadeiro temor a Deus não é o temor ao pecado, à punição, aos desdobramentos, às consequências de nós não nos comportarmos adequadamente. Isso não é um verdadeiro temor. O temor é um sentimento natural diante da grandeza de Deus. Quando alguém vê algo muito grandioso, mesmo que não tenha receio de ser afetado, uma montanha enorme, um vale profundo, o mar, a imensidão do mar, é uma boa inspiração para a pessoa ter temor. Temor é o sentimento diante de algo extremamente maior. E Deus é o Todo-Poderoso. Muito bem. Nós estamos agora na quinta-feira
ou seja, amanhã à noite, quarta-feira, o calendário judaico, a noite sempre antecede o dia, nós vamos começar o primeiro dia do Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, que é o começo do mês, às vezes ele é composto de um dia e às vezes ele é composto de 2 dias. No caso da véspera do Elul, são 2 dias. É o dia 30 do mês Iaf e o dia 1º do mês Elul. Esses 2 dias são o primeiro e o segundo, respectivamente, dia do Rosh Chodesh. O primeiro dia o pessoal treina o toque do shofar. Existe um costume de tocarmos o shofar durante o mês Elul, com exceção do Shabat e com exceção da véspera do Rosh Hashanah. Por que na véspera do Rosh Hashanah nós não tocamos o shofar? Para diferenciarmos entre o costume e a mitzvah. A mitzvah, o preceito bíblico propriamente dito, é do dia do Rosh Hashanah. Curiosamente, esse dia, acho que o primeiro dia vai ser o Shabat do Rosh Hashanah, então vai ter só um dia de ouvirmos, é uma mitzvah do toque do shofar. O que há de especial, tão especial no mês de Elul? Nós falamos na última aula que é o dia, que é o mês apropriado para fazermos um balanço geral, mas tem muito mais que isso, muito mais. Eu já contei aqui em outras ocasiões, nos anos 80, o excelentíssimo senhor presidente da República, senhor João Batista de Figueiredo, general João Batista, o Figueiredo, ele estava andando pelas ruas do Rio de Janeiro e aí uma senhora muito humilde se aproximou dele e ela conseguiu romper o cordão de segurança dele. Ele tinha, imagine só que segurança que o presidente tinha na época. Conseguiu romper a segurança do presidente e ela se aproximou dele e ela sorriu para ele e ele não ia perder essa oportunidade, uma vez que ele estava sendo filmado pela Rede Bobo e por todos os canais de televisão, né? Muitos canais lá mostrando o presidente da República andando pelas ruas do Rio de Janeiro. E aí ela se aproximou dele, ela começou a sorrir, a Dona Maria, e ao mesmo tempo ela começou a chorar. Primeiro ela o abraçou, ele não ia perder essa boquinha de parecer ser o presidente popular. Eles se abraçaram, se beijaram. Ela falou: presidente, eu gosto muito do senhor, eu admiro. O senhor é tão bonito. Eu admiro o senhor. O senhor é uma pessoa especial. E ele lá olhando para ela e olhando para todas as câmeras de televisão que estavam o filmando na hora. Aí ela chegou e falou para o presidente: presidente Figueiredo, eu estou desempregada, o meu marido está desempregado, os meus filhos que são adultos também não estão conseguindo emprego, eu ainda tenho uns filhos menores e está muito difícil a vida. E o presidente só ouvindo. E algumas dezenas de milhões de brasileiros sintonizados no canal, na Rede Globo e outros canais, ouvindo lá o bate-papo lá do presidente com a Dona Maria. A Dona Maria olha para o presidente entre lágrimas e fala: presidente Figueiredo, por favor, você me dá uma casa de presente? Antes dele responder, ele olha de novo para as câmeras, ele olha de novo para a multidão lá na rua, só de olho na cena. Aí ele pensou: claro, Dona Maria, eu vou te dar uma casa. A senhora vai entrar em contato, que os meus assessores estão aqui do meu lado. A senhora entra em contato e amanhã vamos estar providenciando uma casa de presente, Dona Maria. E realmente o que aconteceu? Passados alguns dias, todos os jornais do Brasil noticiaram que o presidente João Batista Figueiredo deu uma casa de presente para a Dona Maria, desempregada, com o marido desempregado, com os filhos desempregados, todo mundo desempregado e passando um aperto, né? Foi o momento certo, ela teve muita sorte, a Dona Maria. Ela conseguiu, em primeiro lugar, romper o cordão de segurança sem levar uma chapoletada, né?
podia ter sido presa. Hoje em dia seria um escândalo. Depois de atentar, hoje em dia seriam a SWAT, o Serviço Antiterrorista, iam pôr uns robôs para ficar em cima dela, não sei o quê. Ela ia ser considerada terror. Nem se ela segurança hoje em dia é mais complicada. Mas ela conseguiu chegar perto do presidente, falou com ele e ganhou de lambuja um presentão, uma casa. Provavelmente não era uma casa muito sofisticada, mas ganhou uma casa própria, só de uma conversa com o presidente. Essa é a história. Agora, se ela fosse para Brasília, tentar falar com o presidente, ela não ia conseguir falar com o presidente nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Ao contrário, ele ia ser enxotado o mais rápido possível. Ela ia falar com o assessor, do assessor iam cortar o barato, mandá-la embora, no máximo alguma promessa, e não ia dar em nada. Então foi a pessoa certa, no momento certo e nas circunstâncias certas. Há uma frase de efeito no Talmud que diz o seguinte: Malchuta de Ara que ein Malchuta de Rakia, traduzindo do aramaico. A realeza aqui embaixo é um reflexo da realeza lá de cima. Os reis, os presidentes, os soberanos, o poder que eles têm concentrado aqui é um reflexo do poder que existe nas alturas, nos mundos adimensionais. A Dona Maria é muito inteligente, realmente. Os mundos adimensionais. Então, é exatamente o que acontece no mês de Elul. No mês de Elul, durante o ano inteiro, Hashem, o Criador do Universo, ele é infinitamente piedoso, mas ele tem os seus assessores no mundo espiritual. Está escrito no Talmud que uma planta não cresce a não ser que venha um anjo, dê um peteleco na planta e diga a ela, cresça. Cada criatura e cada criação, seja uma pedra, seja uma planta, seja um animal, seja um planeta, seja uma estrela, seja um buraco negro, seja um cometa, seja um asteroide, seja uma galáxia, tem um representante espiritual nos mundos espirituais. Então, existe uma certa, entre aspas, parênteses, colchetes e chaves, existe uma certa burocracia nos mundos espirituais também. Não vamos chamar de burocracia, mas de graduação. Os mundos espirituais, eles são graduados. É um grado atrás do outro, um nível, um grau atrás do outro. Existe um encadeamento de mundos espirituais e cada qual com seu nível, com suas criaturas angelicais representativas, etc, etc. O rei antigo, o soberano antigo, quando ele estava no castelo, ele era inatingível, impenetrável, totalmente distante do povo. Mas, de vez em quando, o rei justo, ele saía do castelo, ele ia para os povoados ao redor do castelo, para as pequenas aldeias. E lá nas aldeias ele ia conversar com o agricultor. E no momento que esse rei justo queria entender um pouquinho a mentalidade de seus súditos, até dos mais simples, ele se vestia de uma roupa de camponês, ele ia para o campo e ele se agachava, ficava de cócoras e tentava entender as palavras simples do camponês, explicando o tamanho da planta, quando ela brota, que cor que ela tem, quando ela é verde, quando ela é amarela, quando ela tem casco, quando ela não tem casco, a espiga, como é o grão, quando brota, quando aflora, os mínimos detalhes. E o rei lá de Cócoras ficava no mesmo nível do agricultor, bem próximo do chão, e procurava se colocar na mentalidade do camponês e no mundo dele, que era a plantação. Nessa hora, o rei se coloca totalmente acessível. E aí o agricultor consegue falar com o monarca, com o soberano, de igual para igual. Afinal, eles estão no mesmo nível, já que o próprio soberano, monarca, se colocou numa posição
se nivelando aos súditos mais simples, para conseguir entender um pouco a sua vida, a sua mentalidade e a sua visão do mundo. É exatamente isso que Hashem faz no mês Elul. Não dá para comparar exatamente Hashem com o ser humano ainda é limitado. Hashem, ele simultaneamente ele pode estar em todos os níveis, porque ele é infinito, mas de uma forma mais revelada, ele se torna mais acessível no mês de Elul. Por isso existe o conceito do rei no campo. Ele se encontra mais benevolente, e isso tudo é o efeito do primeiro episódio, do primeiro acontecimento que houve quando Moshe Rabbeinu, pela terceira vez, subiu ao Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites, não comeu, nem bebeu, nem dormiu, teve que se abstrair do plano físico e material para poder captar o infinito. E lá ele conseguiu o perdão de Deus, ele trouxe as boas novas, a ideia de Salachti Kidvarecha, de Moshe, eu perdoei o povo conforme a sua intervenção, conforme as suas palavras. Sim, daqui a pouquinho, Simone, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o som do shofar. Existem várias ideias sobre o som, isso é uma aula à parte, nós temos aí uma série de ideias ligadas ao som do shofar, né? Mas é uma maneira de sensibilização dos corações no mês de Elul, no mês de Elul. Muito bem. A palavra Elul, no aramaico, ela tem um significado. Elul. Elul significa, no aramaico, ripus, em hebraico, ou seja, procura, averiguação. Nós fazemos uma procura. O que nós procuramos? Nós procuramos o nosso íntimo, avaliarmos como está a situação espiritual da nossa alma. Nós averiguamos as nossas falhas, procuramos corrigi-las, saná-las e procuramos fazer um upgrade. Procuramos nos elevar espiritualmente diante do novo ano que está surgindo, o novo ano judaico, onde há uma vitalidade espiritual infinitamente maior que vem inundar o universo inteiro e os infinitos mundos espirituais a partir do Rosh Hashanah, a partir do toque do shofar. Então devemos nos preparar aproveitando esse período de benevolência de Deus. Nós falamos no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, há uma Mishnah, há uma passagem bem interessante, logo no comecinho, que diz o seguinte: Al Shloshat Varim, sobre 3 fundamentos ou coisas, Haolam Omet, o universo inteiro se baseia. Al HaTorah, sobre a Torá, Al HaAvodah, sobre o trabalho, Al Gmilut Chassadim, e sobre a caridade, a benemerência. Essas 3 bases fazem com que o mundo subsista, porque já explicamos aqui anteriormente que o universo inteiro ele não tem existência absoluta. Ele é tal qual uma projeção numa tela de cinema. Se for um engraçadinho lá na saleta de projeção, que é bem pequenininha, um cinema tem 2 salas. Tem uma salinha bem pequenininha e tem uma sala bem grandona. A salinha bem pequenininha, onde fica... Eu não sei, quer dizer, eu estou me referindo à última vez que eu fui no cinema, que faz quase 40 anos atrás. A salinha de projeção, hoje em dia deve ser tudo digital, mas antigamente o projetor era analógico, né? Tinha aquelas fitas enormes de filme. Então tem a saleta de projeção pequenininha e tem uma sala enorme, que é a saleta, a salona, o salão de exibição do filme. Então o que é o filme, na verdade? São imagens passadas rapidamente que, entre aspas, traem os nossos olhos.
Nossos olhos não conseguem acompanhar os quadros passando rapidamente, e quando eles passam muito rapidamente, eles dão a impressão de movimento. O que é o movimento? O que é o filme com movimento? O que é um filme? Um filme é uma série muito rápida de fotografias. Isso é um filme. Fotografias passadas rapidamente, elas dão a impressão aos nossos olhos de que elas têm movimento. Aí surge o filme. Então, vem o engraçadinho lá e corta a fita da sala de projeção. Aí fica tudo sem imagem. Então, o universo inteiro é uma projeção de Deus. Deus fica irradiando a sua vitalidade o tempo todo. Mas se porventura cortar por um instante, Deus nos livre, o universo volta a ser o que ele era, ou seja, absolutamente nada diante de Deus. Então, há 3 méritos que fazem com que o mundo subsista, com que o universo continue existindo. A primeira é o estudo da Torá. Por que justamente Torá? Tem tanta coisa interessante para estudar. Por que justamente Torá? Porque, segundo a própria Torá, a conceituação de Torá significa a sabedoria infinita de Deus. Quando nós estudamos a sabedoria infinita de Deus, nós justificamos o fato do mundo existir, de Deus ter entregue a Torá ao povo de Israel, as 7 leis aos Bnei Noach, e justificamos a existência de tudo, porque o que Deus quer é que ele seja servido. Ele não precisa da nossa servidão. Ele não precisa das nossas mitzvot. Ele quer. É uma outra consideração. Uma coisa é precisar, outra coisa é querer. Como já explicado aqui, quando o ser humano quer uma coisa, é ou porque ele necessita, ou porque ele não tem. Em geral, nós queremos as coisas que não temos, ou que necessitamos. Deus não é, o querer de Deus é totalmente diferente. Ele não precisa de nada, porque tudo está dentro dele. E ele tem tudo. Nem precisa de nada e, ao mesmo tempo, tem tudo, porque toda a realidade maior está dentro dele. Ele simplesmente quer. Muito bem. Então, a Torá é é a primeira ideia. A segunda ideia Torá, avodá. O que é avodá? É trabalho. O trabalho dignifica a vida humana. Se o ser humano não trabalhar, ele é, vai virar marginal, vai virar bandido. Um bom começo para uma vida criminosa é o cara não ter o que fazer da vida. Já que ele não tem o que fazer na vida, a cabeça dele está vazia, aquela ideia do poço do Yosef. O Yosef, dos 12 irmãos, filhos de Yaakov, o Yosef foi jogado pelos irmãos num poço. E lá está escrito que o poço era vazio e não tinha água. Perguntam os comentários. Se está vazio, é claro que não tem água. Se não tem água, é claro que está vazio. Não, a Torá quer falar mais alguma coisa. O poço estava vazio, não tinha água. Não tinha água, mas tinha outras coisas no lugar da água. O quê? Cobras e escorpiões. A água, a Torá é comparada à água, porque a água, ela se precipita das alturas pela chuva, ela vai se decantando, ela vai se depositando nos níveis mais baixos por meio dos rios de montanha, das cachoeiras, e a água vai cada vez mais para baixo, se depositando nos lugares, nos níveis mais inferiores e mais profundos. A mesma coisa a Torá. A Torá é a sabedoria infinita de Deus, vem dos mundos adimensionais, e ela vai descendo, ela vai descendendo e descendo de nível para nível, até chegar no mundo físico e material e se expressar sob forma das mitzvot, dos preceitos bíblicos. Então, a água é comparada à Torá. Por isso, está escrito nos Salmos, venham sedentos, aqueles que têm sede, venham ao encontro das águas. A água aqui não é água física, mas sim a própria Torá. Muito bem. Então, a Torá justifica o fato da pessoa, do mundo existir. E a avodá, o trabalho, dignifica a vida do ser humano. Então, eu falei que no poço do Yosef não tinha água, não tinha a Torá. Então, tinha o quê? Cobras e escorpiões. Uma pessoa que não tem valores éticos e morais,
e bons princípios e bons costumes em sua personalidade, em sua formação, em sua educação, ou não está pensando em coisas boas e positivas e fica de papo pro ar, fica sem fazer nada, não existe o sem fazer nada. Uma pessoa que não faz absolutamente nada e não tem uma boa influência, automaticamente ela vai passar a ter uma má influência e vai começar a fazer besteira. Então, uma boa receita para a pessoa se envolver com criminalidade é não estar ocupada com absolutamente nada, nem a mente, nem o corpo, nem o estilo de vida, e acaba se influenciando negativamente por más companhias, por más influências. Então, o trabalho dignifica a vida humana. Sem o trabalho, os seres humanos se matam, se envolvendo totalmente no crime. E aí perdem o direito e a justificativa do mundo, do universo continuar subsistindo. Existe um comentário mais complexo em relação ao trabalho, que não é um trabalho simplesmente do ser humano, e sim é o trabalho do templo, a oferenda dos sacrifícios no templo. Era um trabalho físico, mas ligado mais aos aspectos espirituais. Então, o trabalho é chamado de avodat akorbanot, o trabalho das oferendas, justificava, na época do templo, o fato de o universo inteiro existir. E eu aí abro de novo parênteses, vocês podem se perguntar, mas Rabino, o ser humano aqui vai justificar existir um universo tão maior, mas o ser humano é ínfimo diante do universo. Então, para Deus, as proporções não fazem a mínima diferença. O ser humano justifica a existência de um universo muito maior que ele, simplesmente se comportando da forma que o Criador do universo espera que ele possa se comportar, que ele possa reagir. Então, a ideia não é de proporção, porque para Deus não faz a mínima diferença proporções ou pequenas, ou grandes, ou diminutas, ou beirando ao infinito. Para Hashem, não faz a mínima diferença. Então, e o terceiro fundamento sobre o qual se baseia a existência do universo, segundo Pirkei Avot, a ética dos pais, é Gmilut Chassadim, a benemerência, a caridade. Assim como Deus faz a caridade a cada instante conosco, Ele quer que nós façamos o mesmo, nos assemelhando a Deus. Façamos o mesmo ao nosso semelhante, que é o próximo, outros seres humanos. Praticando a caridade, praticando a tzedakah. Caridade é mais ainda que tzedakah. Gemilut Chassadim não é só com dinheiro, é com o corpo, se voluntariando nos projetos sociais, ajudando o próximo arregaçando as mangas. Isso realmente é a verdadeira benemerência. Então, essas três bases, elas fazem com que o universo continue a subsistir. Curiosamente, nós falamos na Tefilá de Rosh Hashanah e Yom Kippurim, após o trecho de Unetane Tokev, que já explicamos na aula passada. É um trecho bem dramático da oração desses grandes dias, que ele culmina com a seguinte frase: Utshuvah, Utfilá, Utsedaká, Ma'avirin, Etroa, Hagzerá. E o retorno a Deus e a tefilá, a oração e a tzedakah removem qualquer decreto da vida da pessoa. Falando em decretos, o que é um decreto divino? É um fluxo espiritual. Pode haver bons decretos e pode haver decretos ruins. O que nós não queremos para o novo ano que se inicia é que Deus nos livre, haja um decreto ruim, sob forma de problemas na saúde, no sustento, etc. Ninguém quer sofrer, longe de sofrimento. Então, o decreto, Deus não muda de ideia. Hashem fala por meio do profeta, Ani Havai Eloshanit, eu sou eterno e eu nunca me modifiquei. Deus não se modifica. Por isso que ele não nasceu, não morreu, não tem semblante, não tem corpo,
Se Deus tivesse cara, tivesse corpo, tivesse nascido ou morrido, ele seria igual a um ser humano, ele se modificaria. Mas o Todo-Poderoso, o Eterno, aliás, o tetragrama de Deus, que nós não pronunciamos, pelo menos até a reconstrução do templo, ele é a fusão de três tempos. Do verbo ser nos três tempos. No passado, era, no presente, é, e no futuro será. Hayá, Hovê e Irie. Fundindo esses três verbos, dá o tetragrama de Deus. Por isso que é traduzido como eterno, porque ele envolve os três tempos. E esse Deus, ele quer ser servido e ele não se modifica. Então, quando ele manda um decreto, vamos dizer, um decreto, Deus nos livre, um decreto terrível de que a pessoa, nesse ano, ou vai ficar extremamente doente, com muito sofrimento, Deus nos livre, ou ela vai perder todos os seus bens e vai ficar extremamente, financeiramente necessitada, Deus nos livre, ou então Deus nos livre que a pessoa vai perder até a própria vida, longe disso, e Deus nos livre. O decreto de Deus já foi lançado e Deus não muda de ideia. O decreto de Deus é comparado a um tiro que já foi disparado. Um tiro que já foi disparado de uma arma de fogo, a bala não vai voltar para o coutre, para o cano da arma. Mas nós podemos mudar a situação. Qual? Como? O tiro já foi disparado. Só que o tiro ele foi disparado visando, objetivando um alvo específico. O alvo ele é fixo, mas se o alvo se transformar num alvo móvel e modificar o nível, a localização, a altura onde se encontra o alvo, automaticamente aquela bala certeira vai se transformar numa bala de raspão. Esse é o segredo do nosso retorno a Deus. Quando nós fazemos um upgrade, quando nós subimos um disparo na nossa alma, automaticamente transformamos-nos num alvo fixo em um alvo móvel. Então, quando Deus manda um decreto pesado sob forma de problemas de saúde, sustento, paz, harmonia ou qualquer outro problema muito grave, a harmonia com os membros da família, alguma coisa séria, ou mesmo Deus nos livre, que a pessoa vai ter a sua vida finalizada naquele ano, esse decreto já foi disparado sob forma de um fluxo espiritual que vai atingir a pessoa em cheio. Mas, se ela tomar uma série de providências e subir de nível espiritual, a bala certeira se transforma naturalmente numa bala de raspão. Por isso, o tchuvá, o tfilá, o tzedakah, o retorno a Deus, a oração e a caridade removem todo e qualquer decreto. Não é que removem o decreto. O decreto não pode ser removido, mas alterando a localização do alvo, transformando o alvo de fixo em móvel, o efeito do decreto acaba se dissipando, se diluindo totalmente, a ponto de não mais conseguir atingir a pessoa. Essa é a ideia dos segredos que nós temos na oração. Tchuvá aqui está ligado com o estudo da Torá, porque tem que haver um envolvimento maior com Deus e também com as mitzvot. Tfilá é a substituição do trabalho do Beit HaMikdash. Hoje que nós não temos o trabalho do Beit HaMikdash, como que podemos atuar de forma que o efeito do Beit HaMikdash faça com que o universo inteiro subsista, continue existindo? Então, os sábios substituíram o trabalho do Beit HaMikdash pelo trabalho do coração. Qual é o trabalho do coração, do refinar do coração? São as orações, são as preces diárias.
Eu já falei aqui anteriormente, em outras ocasiões, que o preceito de orar a Deus, rezar para Deus, nós não rezamos simplesmente para pedirmos. É claro que podemos pedir aquilo que nos é necessário nas orações, mas não somente para pedirmos. Também não rezamos somente para agradecermos a Deus. É muito importante agradecermos, mas não é o principal objetivo das orações. Também nós não rezamos simplesmente para louvarmos a Deus. É muito nobre, é muito elevado nas nossas preces louvarmos a Deus. O Salmos, o Teilim, ele é praticamente composto de louvores ao Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Mas ainda assim, não é o principal motivo de estarmos rezando para Deus. A palavra em hebraico tefilá vem de uma raiz semântica chamada plil, pei lamet lamet. A palavra tefilá tem no lamet, a letra correspondente ao L, no lamet tem um pontinho dentro. Normalmente o lamet não tem um pontinho. Mas esse pontinho ele denota que pela fonética devia ter 2 lamet e não um só. Antes da reforma ortográfica dos anos 30, no século 20, no século passado, se escrevia muitas letras duplicadas. 2 T's, 2 P's, 2 L, e depois os 2 L's viraram L só. A mesma coisa. A princípio, a palavra tefilá deveria ser tfil lá, porque ela vem da semântica plil, que significa elo, conexão. Qual é o principal motivo por que rezamos para Deus? É para pedir? Também. É para agradecer? Também. É para louvar a Deus? Também. Mas qual o principal motivo? Estar conectado com Deus. É o elo, é a conexão. Estarmos conectados com Deus. Esse é o principal motivo por que rezamos para Deus. Porque na hora das orações, nós estamos pensando em Deus. E o Baal Shem Tov disse que onde está o pensamento de uma pessoa, é lá que ela se encontra. Por isso, nós sempre devemos pensar em coisas boas e positivas. Nada de caraminhola na cabeça, porque se nós colocarmos caraminholas na cabeça, nós então automaticamente invadimos o mundo das caraminholas. Porque onde está o pensamento da pessoa, é lá onde ela se encontra. Vamos pensar em coisas boas e positivas. Ninguém quer ir parar no fundo da privada. Não, nós queremos estar bem posicionados. Por isso nós vamos pensar em coisas boas e positivas. Então a oração é uma forma de elevação pessoal. Por isso que quebra com qualquer decreto. Quando a pessoa está orando, ela está se elevando espiritualmente, ela está angariando méritos. E finalmente, a caridade. A caridade, a Tzedakah faz algo incrível. Curiosamente, no estudo diário do Tânia, nós entramos no penúltimo setor do livro do Tânia, chamado de Igeret HaKodesh, a Epístola, a Carta Sagrada. São vários capítulos e nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, fala particularmente da mitzvah da Tzedakah, que ela é equivalente a todas as mitzvot da Torá. Quando nós ajudamos o próximo, quando nós beneficiamos o próximo, o que acontece? Nós temos uma transformação espiritual na nossa alma, na nossa contabilidade. Muita coisa que está no lado vermelho, sem percebermos, com a Tzedakah vai para o lado azul. A Tzedakah tem a capacidade de fazer uma faxina na nossa alma, transformando deméritos em méritos. A Tzedakah consegue isso. Além do que, a Tzedakah também consegue trazer vitalidade e inspiração nas nossas orações. Um costume antiquíssimo do povo de Israel é dar Tzedakah antes de rezar. Não precisa dar diretamente para o necessitado,
Por isso existe, vocês já devem ter ouvido falar sobre a caixinha de tzedakah. Nos anos 70, quando alguém tinha um cofrinho que tinha cara de porquinho, era o auge, começou a campanha das poupanças. Só se falava em poupança. Então se ensinava todas as crianças a pôr uma moedinha no cofrinho. Mas isso não era ideia judaica. Era um cofrinho para a pessoa guardar as moedas para ela mesma. É como se ela estivesse dando tzedakah, tirando de um bolso para colocar no bolso do outro lado. Isso aqui não é tzedakah. Tzedakah é ajudar o próximo. Então, é bom ter um cofrinho perto da gente para juntar as moedas. Em primeiro lugar, tzedakah não é somente quantidade, e sim qualidade. Não importa tanto a quantidade, mas sim a intenção por trás. Deus pode apreciar muito mais alguém que entrega 50 centavos de todo o coração do que um cara ricão entrega US$ 1 milhão, mas porque os amigos dele entregaram também US$ 1 milhão, ele não quer ficar atrás na roda lá, na rodinha dos amigos. Todos quiseram aparecer doando US$ 1 milhão. Não vou ficar atrás, né? Todo mundo aí está doando e acontecendo e virando, né, como se fala, fazendo um show à parte. Eu não vou ficar de fora desse show. Pode ser que Deus aprecia muito mais os 50 centavos dado para uma pessoa de todo o coração do que aquele US$ 1 milhão do milionário que só fez isso para não ficar para trás dos amiguinhos que tinham dado igual quantia. Então, Deus olha muito a intenção por trás da tzedakah. É claro que quanto mais fizermos, tanto melhor. Mas Hashem não olha só a quantidade, ele vê a qualidade, o sentimento ligado a tzedakah. E como eu expliquei, tzedakah não é só com dinheiro. Tzedakah tem vários, o Rambam Maimonides explica que tem 8 níveis de tzedakah. 8 níveis de tzedakah. O maior deles é conseguir no próprio emprego da pessoa um emprego para outra pessoa. A recolocação profissional, ajudarmos o nosso próximo a se recolocar profissionalmente, é um nível elevadíssimo de tzedakah, porque você não está simplesmente dando peixe, você está dando para o próximo a vara de pescar. Você conseguindo recolocá-lo profissionalmente, você está resolvendo o problema dele por inteiro. Então, esse é um dos níveis mais elevados de tzedakah. Muito bem. A palavra Elul, que é esse mês, ela tem algumas dicas das suas letras em relação a essas 3 linhas de atuação. A primeira delas é um verso do Cântico dos Cânticos. Eu não sou muito bom de capítulo, nem de versículo, coisa e tal. Sou meio distraído. Para mim, números, eu me confundo todo. Então, está escrito no Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, está escrito Ani ledodi vedodi li. Eu sou para meu amado, assim como o meu amado é para mim. Toda a história do Cântico dos Cânticos não é um livro, Deus nos livre, erótico, e não é também um love story, uma história de amor. O rei Salomão, totalmente inspirado por Deus, ele escreveu o livro mais sagrado de toda a Torá, que é o Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos. Em alguns aspectos, até mais elevado que o próprio Salmos. Em alguns aspectos. Tá? O que fala o Cântico dos Cânticos? Da relação espiritual entre Deus e o povo de Israel. Deus é o noivo e o povo de Israel é a noiva. Ele é profundíssimo. Rabi Akiva, o maior rabino dos últimos 2000 anos, Rabi Akiva, 21, 15. Obrigado. Rabi Akiva, ele diz o seguinte: se todos os livros da Torá da Bíblia são sagrados, o Cântico dos Cânticos é chamado Kodesh HaKodashim, o sagrado dos sagrados. E lá está escrito: eu sou para meu amado, assim como ele é para mim. É uma relação entre o noivo e a noiva, uma relação de amor. E essa relação de amor se faz por meio do estudo da Torá. Desculpa, agora eu entendi o 21:15.
Eu sou, olha, de vez em quando eu sou devagar para cair a ficha, demora um pouco, hein? Então, entendi. Tá, vamos dar uma finalizada, pessoal, para deixar para perguntas, mas eu quis dizer o seguinte, vamos acabar com essa ideia. Anilha do Div e do Dili são as iniciais de Elul, que dá o caminho a linha de atuação da Torá. Depois tem Anilha do Div e do Dili, as iniciais são Elul. Eu sou para o meu amado, assim como o meu amado era para mim. Depois tem Ishlereio, depois tem Anilha do Div e do Dili, deixa eu ver mais. Inaleadov Vesamti Lecha, que quando alguém fizer um crime involuntário, está escrito na Torá, que ele vai fugir para uma cidade de refúgio. Deus falando, eu vou providenciar, proporcionar cidades de refúgio. Inaleadov Vesamti Lecha são as iniciais de Elul. Também é o caminho da Teshuvá, indicado por Elul. Depois tem Ishlereio, o Matanot Laevionim. Isso está escrito no livro de Esther, no finalzinho do livro de Esther, para comemorarmos a salvação do povo de Israel na festa de Purim. Está escrito que há uma mitzvah, Ishlereio, um para seu próximo, o Matanot e presentes Laevionim para os pobres, que é a mitzvah de dar 2 alimentos comestíveis um para o outro e também a tzedakah para pelo menos 2 pessoas necessitadas. As iniciais desse pasuk, Ishlereu Matanot Lavionim, também são de Elul. Então, tem alguns versos que providencialmente eles são indicados, as iniciais de cada palavra do verso formam a palavra Elul. Por quê? Para indicar a nossa linha de atuação nesse mês, aproveitando a benevolência de Deus. Não quer dizer que nós não podemos virar a mesa, num bom sentido, dar uma guinada de 180 graus a qualquer momento do ano inteiro, da nossa vida, do dia ou da noite. Mas é mais difícil. Podemos nos aproximar totalmente de Deus a qualquer momento do ano, mas é mais difícil. Então vamos aproveitar a colher de chá. Quando é mais fácil? Durante o mês de Elul. Nos prepararmos para o dia de Rosh Hashanah, a série Temet Shuvah, os dias de introspecção entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e finalmente o Yom Kippur, seguido por Sukkot e Simchat Torah, a festa da Torá, etc. Então, toda essa espiritualidade que vem na sequência, ela consegue ser melhor apreciada quando a pessoa faz uma preparação adequada no mês de Elul. E que realmente, em mérito das nossas decisões, Deus é tão bonzinho, a gente às vezes pensa o seguinte, mas pelo amor de Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, muita coisa. Não vou nem começar. Já me deu uma preguicite aguda, não estou sem coragem de começar a fazer uma coisa. Tem que fazer isso e faz isso e aquilo, aquilo. Eu não, quero ficar aqui no meu cantinho, de papo pro ar, tomando uma cervejinha, meu cigarrinho, comendo uns pedacinhos de queijo, coisa e tal, não sei o quê. O Rabino aí falando um monte de coisa. Eu não, deixa eu no meu canto. Mas a pessoa só toma, ou então a pessoa fica assustada. Olha, eu quero fazer um monte de coisa. É tanta coisa que não dá, né? É muita coisa. Vou ficar meio... Não, vou ficar assustado com tanta coisa. Então Deus é tão bom, tão bom, que às vezes a simples decisão de nós darmos um passo à frente já cria um mérito enorme. É claro que se dermos o passo, melhor ainda. Deus é tão bom que ele conta até com a nossa boa decisão. E depois ele dá um empurrãozinho para a gente trilhar o caminho certo e dar o passo na direção certa. E vamos finalizar com essa ideia. Está escrito no Talmud que um pequeno passo aqui embaixo, ele ocasiona um grande passo lá em cima. Assim como quando o sol avança alguns centímetros no chão, na sombra, no sol, diminui a sombra, aumenta o sol, pode ser que na posição do sol e nos raios refletidos por ele, há uma movimentação lá de dezenas de centenas e milhões de quilômetros de distância. E isso foi refletido
um avanço de 1 centímetro no chão, entre o sol e a sombra. Então, um pequeno ato que nós fazemos aqui embaixo abre os portões lá em cima. Então, vamos então procurar nos mobilizar nessa época para conseguirmos uma conexão maior com Deus. E quando a gente consegue uma boa conexão com Deus, saúde, sustento, paz, harmonia, tudo isso é brinde, isso é de lambuja, isso é o de menos. O principal é a ligação com Deus. Mas a gente acaba conseguindo um ano bom e doce em todos os sentidos, se Deus quiser. E ainda mais com a proximidade do Mashiach, então pronto. Aí a gente vai ter todas as bênçãos reveladas a qualquer momento, se Deus quiser. Vamos deixar agora algumas perguntinhas antes